Alô, pessoal, dando sequência aqui aos nossos estudos de distribuição de frequências, Hall, amplitude, distribuição por classes. Temos o seguinte: os pesos de 40 alunos de uma classe estão descritos abaixo. Então, esses 40 aqui, não tinha sentido ficar fazendo classificação por ordem crescente na hora, porque é um trabalho bem maçante, então não valia a pena ficar perdendo esse tempo. Eu já trouxe arrumado aqui, ó, tá ótimo para trabalhar. E aí, olha só o que está pedindo aqui. Dispor os dados em um rol e elabore o quadro com distribuição de frequências absolutas, absoluta acumulada, frequência relativa e relativa acumulada. Nada que nós nunca fizemos antes, né? Só que tem o seguinte, a primeira coisa que vocês vão perceber é o seguinte, diferente de outros exemplos que nós já trabalhamos, nós aqui vamos ter que trabalhar com intervalo de classe. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é entender qual é a amplitude, porque essa amplitude, aqui eu consigo demonstrar para vocês para que a gente calcula essa amplitude. Então, bora lá. Calculando a amplitude. Ok. Tá, saiu duplicado. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Nós temos que pegar amplitude, vai ser sempre o final, ou seja, 93, menos o inicial, que se eu não me engano é 45, isso mesmo. Então, 93 menos 45, temos 48, né? 48. Se fosse 90 menos 45, seria 45 mais 3, 48. Isso aí. Ok. Então, a primeira pergunta que eu me faço é a seguinte: aqui ele não diz, não dá sugestão de quantas classes devemos ter. E aí eu observo o número 48 e vou fazer uma conta simples. Quais multiplicações aqui resultam em 48? Ok, 48 vezes 1. Então imagine 48 linhas. Não, obrigada, não quero. 24 vezes 2. Também muito extenso. Imagine 24 classes. Não, não, não. Muito ruim, não quero não. Mas eu poderia estar trabalhando, deixa eu ver, 12 vezes 4. 12 classes, demonstrando um intervalo de 4 unidades. Não, também muito ruim. 4 por 12 também ficaria ruim. Ah, vou colocar aqui um 8 vezes 6. 8 vezes 6. Acredito que tendo 6 classes vai ficar algo legal. Então, lembrando que a classe, deixa eu voltar aqui para cima, ó. Olha esse, 5 classes. E nós conseguimos ter uma visualização legal. Então, se eu colocar aqui 6 classes, vai bater certinho. Porque temos um número que é favorável, uma amplitude que é favorável e vai ficar legal. Então, vou só para poder otimizar o tempo, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com uma tabela já pré-pronta. Então, como é que vai ser isso? Espera que eu mostre para vocês que é a minha tabela pré-pronta. Então, vamos lá. Se ele vai ter 6 classes, eu preciso de 8 linhas. Então, uma para classe, frequência absoluta acumulada, frequência relativa acumulada, ou seja, 5 por 8. Então, aqui eu vou colocar classes. Eu nem preciso desse nome, né? Mas, bora lá. Frequência absoluta. Ok. Frequência absoluta acumulada. Aqui, frequência relativa. Frequência relativa acumulada. Ok. Então,
Eu estou decidindo aqui se eu vou usar classes ou não. Não, ficou muito grande. Pronto, aqui tá legal. E aí eu só vou jogar na outra página para poder ficar mais fácil de trabalhar. Aqui tá um pouquinho lento. Pronto. Deixa eu ampliar para copiar. Isso aqui é só para otimizar tempo, não ter que ficar montando a tabela na mão. Então, bora lá. Ele diz exatamente, peso de 40 alunos, ok. Então, isso aqui que eu botei de classes, nós vamos entender por pesos dado em quilogramas. Ok. Então, como decidimos ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis classes, quer dizer que essa total, essa última aqui é a total. Então, vamos definir. Começamos pelo número 45. Então, olha como é que vai ficar. 45, fechado em 45, até, vamos lá, 6 classes de 8 unidades de diferença. Para que a gente não tenha erro, vou contar aqui com o auxílio da calculadora, só como suporte mesmo, tá? Então, 45 mais 8, 53. Ele vai até 53 e o novo é que contém de fato esse número 53, ok? Então, bora lá. Mais 8, 61. Então, 61. Mais 8, 69. Porque a gente vai fazendo na calculadora para não ter risco de errar. Então, bora lá. Mais 8, 69. Mais 8, 77. 77. Mais 8, 85. 85. A gente vai saber se vai dar certo agora. Mais 8, 93. Como é que eu sei se deu certo ou não? O que é que eu quero dizer sobre dar certo? O último número foi 93, ou seja, nós dividimos certinho quando usamos 48 mesmo e procuramos o número aqui da multiplicação, vimos que deu certinho aqui. Então, eu vou pegar essa informação aqui da amplitude para a gente ganhar espaço, eu vou copiar ela para aqui, para baixo, tá? Então, copiarei para a próxima página de como eu cheguei a esse valor e vou pegar essa informação e vou colocar mais lá para cima. Ou vou fazer o seguinte, eu vou trazer aquele rol para cá, para ficar mais fácil da gente trabalhar. Pronto. E deixa eu salvar essa informação aqui. Opa, deixa eu trazer para cá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso aqui, esse rol aqui em cima, para que fique visível. Só reorganizando aqui esse gráfico. Pronto. Assim vai dar para todo mundo ver e a gente consegue trabalhar tranquilamente com as duas informações aqui. Pronto. Feito dessa forma, vamos ter o seguinte. De 45 a 53, mas o 53 não vai fazer parte. Então, é até antes do 53. Então, o que é que nós temos? Eu vou utilizar o verde aqui para circular, tá ok? Então, de 45 a 52, porque 53 não vai fazer parte. Então, 45, 49 e 50 são 3 unidades. De 53 a 61. Então, agora vou utilizar esse vermelho. Então, é de fato de 53 a 60, que 61 não entra. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, 11 unidades. 61 até o 69. Ok, só que 69 não entra, vai até o 68. Vou usar outra cor aqui, então vai até o 68. Então, olha quantos tem. 1, 2. Aqui nessa sequência nós temos mais quanto? Temos 8. 1, 2, mais 8, temos 10, mais 2, 12. Então, 12 números aqui, que foram, deixa eu sublinhar aqui, e esses daqui. 69 até 77 como limite, só que 77 não entra, é até 76. Então, até aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9. 77 a 85. Temos, ó, 1, 2, 3, 4. Veja que ele nem chegou a 85. E de 85 a 93 só tem o próprio 93. Então, 1 unidade. Vou consertar esse número aqui, que esse número 4 ficou muito feio, dentre outros. É porque vai chegando na parte de baixo da mesa digitalizadora e vai ficando ruim de digitar. Mas vamos lá fazer essa soma para ver se bateu certinho, tá? Então, 3 mais 11, 14. 14 mais 12, bora lá. 14 mais 10, 24 mais 2, 26. 26 mais 9 vai dar quanto? 35. 35 mais 4, 39, mais 1, 40. Então, total de 40. Vou colocar um negrito aqui para entendermos que é o total. Bateu certíssimo. Ok. A quantidade realmente que tinha aqui no nosso rol. Lembrando que esse rol é de 4 por 5. Então, 4 vezes... 8 por 5. 8 vezes 5 que vai dar 40. Então, frequência acumulada, como vocês já viram anteriormente, no outro nível de explicação, né, é o total aqui da linha, de cada uma das linhas. Então, nessa primeira classe, nós temos o quê? 3. Se eu chego na segunda linha aqui, primeira mais segunda classe, vamos ter o quê? 3 mais 11, 14. Essa classe aqui de baixo, ou seja, como eu já mostrei para vocês, podemos, ó, somo esse com esse e boto o resultado aqui. A vida toda é a mesma coisa. Somo esse com esse, boto o resultado aqui. E seguimos dessa maneira. Só que eu vou apagar isso. Então, 14 mais 12 vai dar 26. 26 mais 9, 35. 35 mais 4, 39. 39 mais 1, 40. Essa linha aqui não conta, porque a gente não vai fazer somatória desse. Frequência relativa. Frequência relativa diz respeito ao percentual. Vou colocar o símbolo de percentual ali. Então, só lembrando a fórmula geral, a frequência relativa é igual a frequência absoluta vezes 100 dividido pelo total. Então, aplicando isso aqui à nossa fórmula, vai ficar assim. Frequência relativa é igual a frequência absoluta vezes 100 dividido por 40. Ok, a gente vai poder simplificar, mas não vai ficar tão fácil quanto foram outros, tá? Então, 10 não posso dividir por 4, mas eu posso simplificar. Então, vai ficar assim. Frequência relativa é igual a frequência absoluta. Ó, 10 dividido por 4, só para ficar lúdico, opa, eu posso simplificar. E que número seria esse? Seria o número 2. Então, 10 dividido por 2 vai dar 5. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, é o que eu estou substituindo aqui. Então, o valor da frequência absoluta vezes 5
e dividido por 2. Então, o número não ficou super interessante, mas já reduz da gente estar fazendo uma, como é? Calculando a porcentagem um por um. Então já fica mais fácil. Então, bora lá. Só para entender. Deixa eu pegar esse. Nesse momento eu vou colocar ele em vermelho para a gente entender que o daqui é que nós vamos usar para calcular. Ok. Então, frequência absoluta vezes 5, ou seja, ó, 3 vezes 5, 15. 15 dividido por 2 vai dar 7,5. 7,5%. Mesma coisa aqui, ó, com 11. 11 vezes 5, 55. Dividido por 2. Ó, gente, tem dificuldade de fazer a conta? Coloca assim e depois substitui lá. Bora ver esse. 12 vezes 5 vai dar 60. 60 dividido por 2 vai dar 30%. 9 vezes 5, 45. 45 dividido por 2, bota aqui para calcular depois. 4 vezes 5, 20. 20 dividido por 2, 10%. Também não vai deixar tudo para calcular depois, né? 1 vezes 5, 5. Dividido por 2, 2,5%. No que diz respeito a esses valores, bora lá, a melhor regra que eu tenho para sugerir é o seguinte: aproxima para o número anterior par para poder dividir por 2. Então, 54 dividido por 2 vai ficar o quanto? Então, bora lá, temos 27. E o 1 dividido por 2, que vai dar o quê? Meio. Então, 27,5. Vou apagar aqui. 27,5. Nesse caso, 45 dividido por 2, mesma coisa. Joga para o menor número par, 44 divide por 2. Então, vai dar quanto? 44 dividido por 2 vai dar 22. E o 1 que sobrou vai ser meio, né? Dividido por 2. Então, 22,5. Então, só para saber que eu não fiz nenhum cálculo doido, nenhum cálculo errado, bora só passar aqui esses valores. Ok. E aí nós já vamos começando a trabalhar também. Bora, a gente pode pegar aqui a acumulada para ter certeza, tá? Então, nessa linha temos o quê? 7,5. Ok, 7,5 mais 27,5. Então, bora aqui. Mais 27,5. Então, vai dar 35%. Ok. 35 mais 30 vai dar 65. Eu só preciso contabilizar isso aqui para não ter dúvida na sequência. Então, 65 mais 22,5 vai dar 87,5. Então, mais 22,5, 87,5. 87,5%. Mais 10%, então temos 97,5%. Ok. Então, mais 2,5, ou seja, fechamos, né? 97 mais meio, 98, mais 2, 100. Então, 100%. Tatiane, é obrigatório colocar o símbolo de porcentagem? Não. Por que não? Porque eu tinha colocado aqui em cima. Então, eu só preciso colocar se eu não colocar esse símbolo aqui em cima. Senão, já fica subentendido que esses valores são dados em percentuais. Ok? Então, aquela informação lá em cima, ela já é suficiente. E deixa eu marcar tudo isso aqui e colocar em uma cor só para não ter nenhum estresse. A letra não tá bonita não, mas está aí a nossa tabela que serve para muita coisa. Então, se hoje eu tivesse de trabalhar com outros valores, por exemplo, se eu tivesse de chegar aqui para vocês e dizer assim, pô, gente, eu preciso calcular quem é a média, moda, mediana. Pronto, vamos copiar essa tabela aqui, porque ela também já ajuda muito para a gente enxergar.
quando eu estou trabalhando, eu quero copiar o rol, porque se a gente pegar de fato a tabela, ela não vai dar essas informações tão bem, certo? Porque aqui estamos falando com essa questão da distribuição de classes, então não fica tão legal para trabalhar. Mas se eu pegar o rol e colocar aqui, nós podemos ter essas informações. Então, só tentando limpar um pouquinho aqui, o que eu queria dizer é o seguinte: nós podemos chegar a essas informações. Então, só relembrando, né, o que é a média, o que é a moda e o que é a mediana, que já trabalhamos em outras aulas. Então, a média, estamos falando da média aritmética. Então, muito útil, não é. As três são medidas de tendência central, não é o ideal para levantar certos dados, mas para outros serve muito bem. Então, dentro de escola, quando estamos trabalhando nota, é perfeito, atende muito bem as necessidades. Então, tudo vai depender realmente do uso que nós estamos precisando para decidir ou não por um tipo ou por outro. Então, as medidas de tendência central têm a sua magia também em algum momento. Então, só observando aqui, eu vou usar essa canetinha para ver o que se repete. Então, eu estou vendo aqui o número 53, ele aparece 3 vezes. 54 ou 58 aparece 2 vezes, já perdeu por 53. Temos o 60, que também aparece 3 vezes. 63 aparece 2. Eu vou usar essa borrachinha aqui. Ou ele apaga tudo. E eu achando que era seletiva. Ele apaga tudo. Deixa eu só botar aqui o 58 de novo. 58. Lembrarei de não riscar os números que me serão úteis. Importante. Então, voltando aqui para a canetinha, usar o magenta, temos 67 2 vezes, não vale. 68 2 vezes. 72 duas. Aqui, pelo visto, era um 74, que foi parcialmente riscado. 80, 88, 81, pronto. Então, nossa moda, temos uma situação aqui que é bimodal. Opa, deixa eu botar esse. Então, bimodal, porque nós temos duas modas referentes ao número 53 e ao número 60. Ok, então aqui estamos falando de moda. Mas se por um acaso eu estivesse falando de mediana, então tem algumas pessoas que ainda se batem um pouquinho sobre o que quer dizer a mediana. Pois bem, a mediana está falando de um valor central. Então, como é que eu obtenho esse valor central? Então, a primeira coisa é o seguinte: se estamos falando de um rol com uma quantidade par, a minha conta é para achar a posição do elemento central. Então, bora lá. Quantos elementos eu tenho aqui? Eu tenho 40, afinal a tabela aqui, ó, 8 por 5. 8 vezes 5 temos 40, ok. Então, lá vou eu. Eu pego 40 e vou fazer o quê? Divido por 2. Sempre assim. Chegarei a 20. Ok. Onde está o elemento de número 20? Então, essa daqui, ó, eu vou procurar a 20ª posição. E o número seguinte. Então, quem é que vem depois da 20ª posição? A 21ª. Então, toda vez que eu estiver trabalhando com uma quantidade par, eu pego essa quantidade, divido por 2, vou achar a posição e o que vem, a posição seguinte. Ok, então eu vou fazer o quê? Eu vou procurar onde é que está o 20º e o 21º, ok?
Então aqui eu tenho 8 elementos, 16, então 17, 18, 19, 20. Então aqui eu tenho 20 e 21 elementos centrais. Como é que eu posso garantir que esses elementos são centrais? Ora, bolas. Perceba que se eu eliminar a primeira e a última, eu vou ter 3 filas centrais. Se eu eliminar a segunda e a terceira, essa minha fila aqui é de elementos centrais. Então, esses dois são os elementos centrais. E o que que eu faço quando eu tenho um elemento central? Pois bem, eu vou pegar eles dois, que são iguais, tá? Vamos ver que essa média dá exatamente o número. Nós vamos somar e dividir por 2. Então, aqui vai dar o quê? 130, que dividido por 2 vai ser igual a 65. Então, não tem erro, gente, não tem erro. A nossa mediana aqui é igual a 65, ok? Então, mediana é igual a 65. E aí, por fim, nós chegamos na média, o calo de muita gente. Por que que é o calo de muita gente? Porque nós temos que pegar esses números aqui e temos que somar todos eles. Ai, Tatiane, tem um jeito que a gente possa trabalhar com esses números sem ser tão cansativo? Bem, só aqueles que se repetem que você pode fazer multiplicação, né? Fora isso, meu bem, é escrever, né? É cansativo para mim, para você, para qualquer pessoa. Então, bora lá. Teremos 45 mais 49 mais 50. Eu poderia fazer na calculadora. Ó, 53 ele ocorre 3 vezes. Então, eu faço o quê? 3 vezes 53, para não ter que escrever 53 mais 53 mais 53. Nós sabemos que a multiplicação é uma forma de resolver somas sucessivas. Então, opa, aqui é 54. Eu não preciso nem explicar isso, né? Da multiplicação. 54 mais 57 mais, ó, outro repetido, 2 vezes 58, mais 59, mais 3 vezes 60, é o mesmo que 60 mais 60 mais 60, mais 62, mais 63 mais 63, ou seja, 2 vezes 63, mais 2 vezes 64, mais 2 vezes 65, mais 66, mais 2 vezes 67. Toda vez que vai fazer uma multiplicação, tem que colocar entre parênteses. 2 vezes 68, mais 69, 70. 69 mais 70 mais 71 mais 2 vezes 72 mais 73 mais 74 mais 75. Eita, que a mão tá doendo. Mais 76 mais 80. Ó, 81 ocorre duas vezes. Mais 2 vezes 81, que seria o mesmo que 81 mais 81, mais 83,
mais 93. Eu vou fechar com um colchete e vou dizer que tudo isso é dividido por 40, porque não dá para botar uma fração aqui depois de escrever 3 linhas, tá? E agora eu vou terminar de calejar os dedinhos. Vou colocar essa. Eita, não diminui mais não? Não. Gente, eu vou ter que jogar para outra tela para conseguir ter melhor controle. Pronto. Tá armengado, mas tudo bem. Então, 45 mais 49 mais 50 mais 3 vezes 53 mais 54 mais 57 mais 2 vezes 58, fecha, mais 59 mais 3 vezes 60 mais 62 mais 2 vezes 63 mais 2 vezes 64 mais 2 vezes 65 mais 66 mais 2 vezes 67 mais 2 vezes 68 mais 69 mais 70 mais 71 mais 2 vezes 72 mais 73 mais 74 mais 75 mais 76 mais 80 mais, botar logo 81 mais 81, é só cansaço mesmo, mais 83 mais 93. E tudo isso vai dar 2.621. Então, 2.621 dividido por 40. Se eu não digitei nada errado, assim eu espero. Bora lá. Então, a média ela já vai dizer bem isso, porque ela tem que dar um valor entre 45 e 93, tá? Então, se eu digitei algo errado, vai dar logo, vai gritar logo isso aí. Então, bora lá. Dividido por 40. Então, 65,52. Tá condizente assim. Então, igual a 65,52. 65,52. Então, vamos observar que esse valor, onde é que ele vai estar em média nesse rol? Então, se hoje eu tivesse de fazer um levantamento de onde é que está esse valor, ele está mais para 66 do que para 65. Então, vamos dizer, aliás, ele poderia dizer 65, porque ele ultrapassa um nada. Então, eu poderia dizer que seria 55, 65. Então, se eu tivesse de chegar e fazer assim, ó, ele tá aqui assim, tá no 66. Ok. Se eu tivesse de falar da média, ou essa é a média. A moda, vamos ver, 53 e 60. Então, 60 e temos o 53. Ok, deixa eu tirar esse daqui porque é só o 60. O 3 não entra, não. E vou colocar na outra corzinha verde, bonitinha, que vai ser a nossa mediana. A mediana foi 65. Então, assim, vocês percebem que a moda, ele não quer dizer muita coisa em relação aos outros. É somente aquilo que mais ocorre. Mas quando nós falamos de mediana, que é um valor central, nós obtivemos o 65.
e a média, o 66. Então, vejam que são valores próximos, que eles mostram mais uma média de equilíbrio e que conseguem expressar o meio de tudo. Então, vocês observam que a medida de tendência central para essa turma, se a gente voltar ao que era aqui, ó, do que a gente estava falando? Peso, a massa, né? A gente comete muito esse erro. Peso não, as massas de 40 alunos. Então, isso aqui representado em quilograma, tivemos massas de 45 a 93 quilos. Então, o que expressa aqui essa conta? Que 53 e 60 são massas que estão na moda. 65 vai ser a nossa mediana, que é um valor lá no meio, mas se eu tivesse hoje de expressar um valor para dizer assim, ó, a média dessa turma é de 66 quilogramas. Então, para que a gente entenda como é que funciona esse processo de média, de moda e de mediana. Eu espero que tenha ficado claro para vocês e que vocês busquem também outros exemplos, resolver as atividades, para que não carreguem dúvidas, certo? Tudo de bom para vocês.